realizar aquilo que Deus nos chamou em tempos de crise, porque é fato, muita coisa que a gente faz, que nós fazíamos antes, não se aplica mais agora. Então, se você também tem uma dúvida a respeito da igreja, sobre ministério, né? Eu quero que você tenha liberdade, vai chegar um microfone nas suas mãos, tem um microfone para o pessoal? E aí você pergunta. Hoje até fiz um vídeo no Instagram pedindo, né? Mande perguntas. O Mateus anotou algumas, mas eu queria começar a compartilhar. Exemplo. Qual que é o propósito de nós termos culto e célula? Já parou para pensar? A célula, ela é um culto na quarta-feira, ou na quinta, ou no sábado. Ou a célula replica o culto. Esse é o propósito da célula. Quem pensa assim? Seja sincero. Ninguém? Qual que é o propósito da célula e do culto? Eu estou fazendo pergunta agora para vocês. Eu quero que alguém me responda. Pensa aí. Pode falar. Quando? No culto ou na célula? Nos dois. Ser edificado. Bom. Boa resposta. Mas vamos lá. Qual que é? Fala, irmã. Alcançar mais vidas. Evangelismo, né? Ótimo. Que mais? Fala, Silas. É um complemento. Fala, Luiz. Peraí. Nós ruminarmos na célula, você está falando. Fala, Chicão. Está sempre alimentado. Amém. Gerar relacionamento, intimidade. Cristiano. Um complementa o outro. Amém. Olha aqui. Eu tenho feito essa pergunta porque eu me fiz essa pergunta esses dias. Porque, seja sincero, nós temos duas atividades, né, duas agendas, 2 dias de agenda, fazendo a mesma coisa ou não sabendo o que está fazendo, é perda de tempo. Sim ou não? Nós estamos numa vida hoje que só de falar, meu Deus, um dia a mais, você já fica meu Deus do céu, é muita coisa, porque nós estamos com uma rotina pesada. Então, eu estou falando disso para você entender. Qual que é o papel do culto? Qual que é o propósito do culto? Ou como igreja local? Tá, eu estou falando nós. Nosso propósito é, inicialmente, do culto, edificação das pessoas. Então, nossos cultos não têm uma característica evangelística, não sei se você já percebeu. Nem apelo eu faço no culto. São raras as vezes que eu faço apelo. Por quê? Porque não é uma característica nossa. Por quê? Porque eu entendo que o culto, eu estou falando isso para nós. Eu não estou dizendo que isso aqui é verdade absoluta, e não estou dizendo isso que todo mundo tem que ser assim. Eu estou dizendo que eu preciso entender o que eu estou fazendo, qual que é a minha função. No culto de domingo, nosso propósito é edificar a igreja através da palavra. Ok? Então, toda palavra, ela tem um propósito. Trazer edificação. É como se, eu já expliquei isso várias vezes, a pessoa tivesse, no domingo, ela recebe as ferramentas ou as armas para ela ir para a guerra durante a semana. Ok? Esse é o propósito. Agora, nós precisamos entender que as pessoas hoje, elas são sensitivas, na sua grande maioria. Ou seja, elas estão muito sensíveis, né, ao ambiente, às circunstâncias. Elas são muito mais sensíveis hoje. Então hoje, inclusive o ambiente físico hoje, define muito a experiência dessa pessoa. O ambiente físico, né? A maneira como você prepara, ou seja, hoje as pessoas, elas entram em lugares e o ambiente, elas estão muito mais sensíveis ao ambiente.
Então o que acontece? Se nós não tivermos esse entendimento, tá, do propósito do culto, nós vamos falhar. Por que eu estou falando isso? Quando eu falo que as pessoas são sensitivas, elas estão muito mais sensíveis ao ambiente, eu estou dizendo o seguinte: nós temos que entender claramente que quando a pessoa começa a entrar nesse prédio por aquela porta, ela precisa começar a ter uma experiência desde o momento que ela pisa ali dentro, no primeiro passo dela, e não esperar às vezes a palavra, a oração. Então a maneira como eu recepciono, mas a gente se preocupa assim com uma fachada, com o ambiente, com a recepção, com a maneira como nos vestimos, porque tudo isso já traz uma experiência. Faz sentido isso? Então nós estarmos preocupados com isso também faz sentido. Então antigamente não se tinha essa preocupação. Às vezes até a igreja era até brega. Não tinha essa preocupação. Hoje tem. Por que a gente pinta as igrejas hoje? A igreja só quer saber de fundo preto. Mas o fundo preto, na verdade, tem um propósito. É que você tira. Por que a gente coloca uma igreja de fundo preto, clean, sem muita informação? Porque a gente quer que a pessoa preste atenção aqui. E ela não fica olhando os detalhes. Tá? Todo teatro, todo anfiteatro hoje é dessa forma. É pensado, por quê? Para um propósito. Então, quando a pessoa entra, ela já começa a ter uma experiência. A maneira como ela é recepcionada, o ambiente preparado, o ambiente limpo. Ela percebe. E tudo isso facilita. Eu não estou falando que substitui. Eu estou falando que tudo isso facilita na hora de você trazer a edificação de fato, que é por meio da palavra e o poder do Espírito Santo. Um culto bem organizado, bem feito. Eu não estou falando que precisa ter os melhores músicos, o melhor equipamento de som, mas se isso está se fazendo bem feitinho, o negócio fica bonito. E isso tudo já vai movendo. A pessoa vai se abrindo. E aí você tem um culto organizado, uma boa palavra, um bom louvor, unção, graça de Deus, a coisa flui muito mais. Quantos estão entendendo? Esse é o propósito do culto. Ok? Já na célula o propósito é diferente. Não é a edificação por si. A célula tem o propósito, para mim são 3. Primeiro, comunhão. No culto não dá para gerar comunhão. Não tem como. Principalmente agora, nesse período, vamos colocar pós, mas ainda estamos, mas distanciamento social, não pode abraçar, não pode tocar. Então, o relacionamento interpessoal ficou muito limitado. Mas isso é fundamental. Se você tirar a comunhão, o relacionamento da igreja, não é igreja, vira outra coisa. Então, quando você olha para o livro de Atos, a comunhão era fundamental, era a força da igreja. Mas aonde que eu consigo praticar essa comunhão? Na célula. Por quê? Porque são grupos menores, informais, e ambientes muito mais propícios para a comunhão do que um prédio, como esse. Faz sentido? Então, qual que é o propósito da célula? Gerar comunhão, relacionamento. Por isso que nós temos que trabalhar, por isso que a gente faz, todo mundo precisa estar em célula. Porque a gente sabe que é por meio dali que cria-se os vínculos, os relacionamentos. Também, a célula tem o propósito de evangelismo. Aí sim, não que a gente não possa evangelizar por meio dos cultos. Porém, eu acredito pessoalmente, principalmente, eu sempre acreditei nisso, e desde o início, por isso estabelecemos a igreja em célula, mas hoje principalmente, que a melhor maneira de você evangelizar é evangelismo por relacionamento. Então, em vez de eu ir na televisão, gastar dinheiro com televisão, fazer propaganda, papelzinho para distribuir no farol, não que isso seja válido. Ajuntamento, como fazia antigamente, hoje nem pode. Então, a melhor maneira de evangelizar é por meio de relacionamento. É o Cadu que tem uma amizade com o vizinho dele, e aí ele fala, ele chama ele para onde? Vamos lá na célula, porque às vezes você chamar para a igreja, a pessoa tem uma resistência. Resistência porque às vezes por conta de igreja, resistência por conta da rotina dela, porque domingo às vezes vem para o culto, a pessoa está acostumada a fazer tanta coisa, menos igreja. Mas quando você chega e fala assim, nós temos uma célula, uma reunião, é igreja?
É e não é, porque na cabeça dele, igreja tem que ter pastor, dízimo, demônio. Então você tira isso, abre a porta para a pessoa, fala, eu quero, eu vou lá. Entendeu? Então, comunhão, evangelismo por relacionamento, e terceiro, e eu quero encerrar por aqui, depois eu vou abrir para perguntas, terceiro propósito da célula. Prática e manifestação dos dons. Por que na célula? Porque num culto, se nós olharmos ali a lista atribuída aos dons, não dá para manifestar, todo mundo manifestar dom na igreja. Imagine um culto onde todo mundo começa a manifestar dom. Paulo justamente ele faz isso, irmãos, vamos organizar a casa porque está muito bagunçado. Então, na célula é muito mais fácil você motivar os irmãos a praticar os dons. Palavra de conhecimento, oração em língua, discernimento de línguas, orar um pelos outros por enfermos. E outros dons que a Bíblia relata. Faz sentido isso? Então nós temos 2 reuniões, 2 agendas, mas com propósitos totalmente diferentes. Alcançam o mesmo propósito, mas nós precisamos estar muito claros nisso. Amém? Alguma dúvida sobre isso? Não? Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, amém? Eu acho que para nós, né, se estava claro, agora ficou mais claro ainda, né? Mas eu penso que para o povo às vezes não é tão claro assim. Eu acho que mais uma responsabilidade para nós ensinarmos a ele. Porque o que eu percebo é o seguinte, o irmão ele deixa de vir no culto porque ele pensa assim, não, eu não vou no culto, mas aí eu vou na célula porque vai ser a mesma coisa. E como nós acabamos de ouvir, são propósitos diferentes. Então é importante a gente enfatizar, né, porque o irmão às vezes falta no culto, porque ele programa ir na célula achando que ele vai ter a mesma experiência, e vão ser experiências diferentes. É importante, eu acho que a gente enfatizar isso para os membros também da célula, da igreja. Bem? Mais alguém quer falar? Não? Perguntas. Alguém tem uma pergunta sobre outro assunto? Pode falar. Que momento seria mais propício esse momento para a manifestação dos dons? Já que tem um tempo limitado também, né? Acho que às vezes eles ficam presos nessa questão do tempo. Eu penso que o ambiente da célula, até por ser informal, ele deve ter essa ênfase de haver liberdade, porque os dons do Espírito vão fluir aonde há liberdade. Então, o líder de célula ele tem que ter essa percepção, né, de perceber quando ele está fazendo a célula de forma mecânica, ou no momento em que ele pode fluir mais no Espírito, em liberdade, e abrir para os irmãos para fluírem nos dons, para desempenharem os dons, para praticarem os dons. Agora, eu percebo uma dificuldade, né, em nós como líderes de célula, é que a gente se tornou bons dirigentes de células. E isso não é suficiente. É necessário ter um pouquinho mais essa percepção espiritual. E um detalhe, como líderes de célula, o nosso papel é moldar. É moldar os irmãos. Então, como que os irmãos vão fluir nos dons? À medida que o líder também flui. Aí os irmãos vão ver, né? E aí o próprio líder vai moldando, vai estimulando, vai incentivando. Né? O que é moldar? Moldar é quando você está adorando e você levanta a mão e fala para o irmão, irmão, levanta a mão, vamos adorar. E você vai, né, dizendo o que os irmãos têm que fazer até que aquilo se torne uma prática comum dos irmãos. Né? Assim que eu entendo esse momento. Aquele irmão que não estava pegando. Tem aquele irmão que também é místico em todas as células. Então ele acha que tem que ser aquela coisa toda vez, né? Acho que dentro disso, que o pastor Edmar falou, o princípio é você ouvir a voz do Espírito Santo e ter esse discernimento. Mas de uma forma mais prática, na reunião de célula, a Bíblia de Paulo ele coloca muito claro que o enchimento do Espírito ele vem acompanhado de hinos e cânticos espirituais, que é dessa forma que nós somos cheios. E nós vemos também no livro de Atos que quando o povo é cheio do Espírito Santo, eles fluem no dom. Então eu acredito que de uma forma prática,
você consegue ter uma liberdade maior logo após o louvor. Então está terminando o louvor, a música ainda está acontecendo, você pode, irmãos, vamos nesse momento orar uns pelos outros, se alguém sentir uma direção de falar alguma coisa, de entregar uma palavra para alguém, e você incentiva nesse momento a orar uns pelos outros e fluir nos dons, e claro, através do exemplo. Mas nós vemos a Bíblia que o enchimento do Espírito é acompanhado do louvor. Então no momento do louvor, na prática é um momento para isso acontecer. Pergunta, Mateus. Ele vai responder, vai fazer uma pergunta aqui, depois eu passo para os irmãos e nós vamos fazer trocando essas. O pessoal mandou algumas perguntas no Instagram, mas se vocês estiverem também aqui, pode fazer. Tá totalmente voltado para a liderança as perguntas que foram feitas. Pode ser outras perguntas. Sim, pode ser outros temas. Uma pergunta que fizeram, que o tema é liderando em tempos de crise, foi: que características um bom líder deve ter nesses dias para liderar no meio de uma crise? Algum dos discipuladores. Que característica? Eu acho que hoje perseverar, né? Porque a gente está em meio a... hoje a gente está andando na contramão mesmo. Né? Então eu imagino como líder você deve ouvir muito que a gente está fazendo errado, que a gente tem que apoiar o governo daqui ou aquilo lá, que a gente não deve se aglomerar. Eu acho que hoje o fundamental é a gente perseverar naquilo e ter um objetivo claro, né? Ter um discernimento do porquê nós estamos fazendo. Né? Então, nós estamos fazendo algo benéfico para as pessoas, lógico, com a prudência, respeitando, né, tudo mais as normas, mas eu acho que, acima de tudo, hoje, perseverar naquilo que a gente acredita. Né? Então, nós acreditamos que isso que nós estamos fazendo é bom, né? Está debaixo daquilo que o Senhor tem no coração, e a gente tem que perseverar, dar continuidade, perseverar mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio, às vezes, a circunstância de não todas as pessoas estarem indo na célula, às vezes de ser criticado. Né? Então, essa questão de perseverar nesse momento, eu acho que é fundamental, né, para nós como líderes. Né? Uma característica que vai conseguir nos alavancar mesmo em meio à dificuldade. Então, essa é uma de muitas outras. Né? Além de perseverar, vocês também têm que ser ousados. Porque não ficar amedrontados com as circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, cada vez mais que a gente temos ousadia, a ousadia em Cristo, é uma característica forte que nós temos para Deus e para passar para nossos liderados. Gabriel. Eu estou rindo que era isso que eu ia falar, estava pastor demais aqui. Mas já falou, o microfone chega aqui. É ousadia, irmãos. Eu acho que essa é a palavra, né? Quando o pastor conversou com a gente sobre voltar, lá atrás, né? Quando parou tudo, quando voltou, pastor, a gente vai voltar, né? Eu mesmo, particularmente, eu falei, nossa, pastor, mas calma aí, não é bem assim. O pastor não, liberou uma palavra que despertou essa ousadia. E graças a essa ousadia, irmãos, que a gente está aqui, cresceu para a honra e glória do Senhor, devido a essa ousadia. Então, na célula, seja ousado. Né? Você vê a história da Bíblia, você vê homens de Deus sendo ousados. Né? Deus chega para Noé e manda ele construir uma arca. Imagina, o cara nunca tinha chovido, o cara vai construir uma arca daquele tamanho, tem que ser ousado, no mínimo maluco para fazer um negócio daquele. Maluco por Jesus, e ele foi. Né? Você vê muitos homens ousados na Bíblia que foram usados por Deus. Então, nós precisamos ter ousadia. Ousadia de liberar uma palavra de cura, ousadia de incentivar os dons do Espírito Santo na célula. Né? Isso que o Mateus falou é muito importante, pedir para o pessoal compartilhar aquilo que Deus fala com eles, porque o pessoal fica com vergonha, vocês sabem disso. Às vezes Deus está falando comigo e com você e a gente meio que fica com insegurança. Será que é Deus? Será que não é? E sempre quando eu falo isso na célula, o pessoal da minha célula está aqui. Sempre tem alguém que fala, eu tenho uma palavra de Deus, e sempre vai em direção a alguém. E que se não pergunta, a pessoa fica calada e não fala, por causa da timidez ou por causa dessa dúvida de é ou não é. Então, incentive o pessoal também a ser ousados. Noé foi tido como louco até o dia que choveu. Né? Então, creia nisso. Pergunta. Eu vi aqui e fala. O que é essencial que o líder tem que fazer antes da reunião da célula, na preparação, durante a semana? O que é essencial para o líder? Para ter uma célula abençoada. Eu acredito muito na unção, na revelação, porém, muita insegurança é por conta de falta de preparo, entendeu? Então, eu não vou, eu não posso subir aqui, não,
Deus vai fazer, eu abro a Bíblia. Se eu fizer isso, eu pessoalmente, eu não consigo. Entendeu? Eu gosto de estar preparado, de ler, estudar, meditar bastante, ter ali, né, uma intimidade com aquilo que eu vou falar. Porque quando eu estou acostumado, aquela situação está dentro de mim, flui. Eu tive um professor no seminário que ele disse que ele lia 50 vezes o texto que ele ia pregar no domingo. Ele era um pastor. Para que ele pudesse estar, né, preparado, entendendo aquilo. Então, às vezes eu vejo o líder que, assim, ele vem no domingo, ele ouve a palavra. Aí ele não se prepara. Aí chega, por exemplo, na quarta-feira, no dia da célula, ele chega em casa correndo, né, ele vai, pega as anotações dele lá, dá uma olhada enquanto ele está no banheiro, entendeu? Aí corre, chama a mulher, vamos tomar banho, vamos correr para a célula. Ele chega esbaforido na célula, aí o cara fica acusado. Por quê? Porque ele não tem, porque ele não está seguro. Aí não tem ousadia. Porque o que te dá ousadia é a segurança. Entendeu? Então você precisa ter o hábito de falar, não, eu vou preparar para a célula. Entendeu? Vou ouvir a mensagem. Agora, ainda mais hoje, que os irmãos têm acesso, né, a ouvir a mensagem pelo YouTube toda semana. Então vai ouvir de novo, porque às vezes você não conseguia assimilar. Durante a mensagem, já anota ali aquilo que mais ou menos a direção que você quer para a célula. Não deixe também. Tem uns irmãos que falam, vou deixar para terça-feira à noite. A célula dele é na quarta. Aí na terça-feira o gato é atropelado, ele tem que sair correndo. E aí, quando vai ver, já chegou em casa, está cansado, ele tem que dormir para outro dia trabalhar. Não, então não deixa. É como eu não deixo para preparar a mensagem sábado à noite. Entendeu? Eu procuro estar sempre com essa mensagem preparada antes. Porque vai que acontece alguma coisa, chega no domingo de manhã, tem que pregar aqui, 9 horas da manhã tem que estar pregando. Então, irmãos, é melhor você estar preparado. Amém? Eu lembrei de uma situação aqui, eu não vou falar o nome dele, claro, não sei se eu lembro, um líder, que eu era discipulador dele, eu cheguei na cela dele, ele fazendo cela e com uma touca de blusa, né? E com um fone aqui pendurado, né? Isso é sério, irmão. E ele tá lá fazendo cela, com o foninho aqui, e eu incomodado com aquilo, aí chegou uma hora, acabou a cela, eu falei, o que você tá ouvindo aí? Ele falou, estou ouvindo a pregação. Não deu tempo, de domingo, não deu tempo a meditar, ele nem foi no culto. Alguém gravou para ele, mandou pelo WhatsApp, ele estava ouvindo na hora e fazendo célula ali. Olha que absurdo, né? Não dá ideia, não. Pergunta, Mateus. Olha, não precisa ser só relacionado à liderança e célula. Às vezes você tem uma dúvida de igreja, da visão, assim por diante, né? Qual o papel de um líder na vida de um membro desanimado? Quem não falou ainda? Animar. Ô, Diogo. Diogo, fala aí. É uma boa pergunta, né? Poxa vida. O papel do líder, na verdade, ele tem que direcionar e também fazer essa pessoa crescer em Cristo, né? Então ele não pode depender do líder emocionalmente 100%, mas a função do líder é levar ele a crescer em Cristo, ou seja, saber os motivos por que ele está desanimado e levar ele dentro da palavra a buscar esse renovo espiritual, né? Então, você vai conversar, no momento de discipulado, você vai conversar com aquele líder e você vai descobrir os sintomas, o porquê ele está desanimado. Então, ou seja, todo desânimo não é uma causa única, mas ela tem variáveis. Então, ou seja, talvez aquele líder não esteja tendo o seu momento de devocional, talvez ele não esteja buscando a Deus, ou até mesmo um problema financeiro. Então, tem diversas coisas que ele pode... que a gente... Não, Palmeiras não, né? Então, ou seja, ele pode estar desanimado, são diversos motivos que você pode descobrir no discipulado e dentro da Bíblia e em Cristo você pode ajudar ele, né? Porque o que eu sempre falo assim, a gente não pode querer só usar nossas experiências próprias para poder fazer que aquele líder cresça ou ele volte a estar animado, né? Membro, né? Até membro, ou seja, tudo que nós, líder, discipulador, tudo que a gente vai fazer tem que ser dentro da palavra. Então, eu acredito que isso você vai conseguir trazer o renovo, o ânimo que ele está precisando, né? Amém? Respondido? Conhecer a causa, né? Mais pergunta? Vamos, gente.
Fala, Cristiano. Tem aqui o microfone, alguém passa lá para ele. É porque nós estamos gravando, entendeu? Até para ficar disponível, até para os irmãos não escutar na hora da célula, mas... Só complementando o que o Diogo está falando aí, né, sobre a pessoa desanimada, um membro de célula. Mas isso também depende muito da pessoa, porque você acompanha a pessoa, você sabe que a pessoa está desanimada, está passando por um problema, daí você liga, você manda mensagem, você vai visitar, chega lá, a pessoa fala, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. E é que nem o pastor dá o exemplo, né, de uma brasa fora do braseiro. Daí a pessoa não vem para o culto, não vai para a célula, você marca um discipulado com a pessoa não aceita, não quer conversar. Então fica difícil, né? Então a pessoa tem que querer ser ajudada, né? Tem que permitir que a gente chega, né? É uma coisa eu falar para o pastor fala, vou fazer sua visita, fala, não quero. Então, verdade. Grande parte disso aí. Então a pessoa está desanimada porque vai desanimar mesmo, né? Não participa de um culto, da célula, não quer uma visita, não quer uma conversa. Qual que é o fim disso aí? Que aí você tem que orar por ele. Por isso tem que interceder. Porque é uma questão espiritual. E nós não podemos achar que tudo é natural, né? Então temos que ter essa percepção e sensibilidade espiritual. Amém? Pergunta, Mateus. Complementando isso que eles falaram, eu olho para quando Jesus ele traz as parábolas da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho que se perdeu. Você vê que foram 3 situações de pessoas perdidas, o objeto perdido, a ovelha perdida, e que a pessoa que foi atrás, ela lidou de uma forma diferente, completamente diferente em cada uma delas, né? A dracma, a mulher acendeu a luz para encontrar. A ovelha perdida, o pastor se esforçou ao máximo para ir até o fim para encontrar a ovelha. E com o filho, o pai não moveu uma unha, ele ficou em casa. O pai não saiu, né, buscando, montou uma equipe para ir atrás do filho, né? Então você vê que cada caso é um caso. Eu acho que quando você está com alguém desanimado, a primeira coisa que tem que fazer é buscar o Senhor e ouvir Deus. Como que o Senhor quer que eu lide com essa pessoa? O que eu preciso fazer através dessa pessoa? Porque ocorre o risco de justamente a gente cair no engano de ir para um extremo de você ser negligente com ela, não é responsabilidade minha, não vou atrás, porque cada um com seus problemas. Ou ir para outro extremo de você colocar essa pessoa num patamar onde você vira o Deus dela, onde você vira Moisés na vida dela, né? Porque o povo não queria ter contato direto com Deus. Moisés, vai lá e fala você com Deus. E aí a gente corre o risco de ir para outro extremo e se tornar Moisés na vida da pessoa. E tudo que a pessoa precisa, agora ela busca em nós. E quando a gente cria esse tipo de relacionamento, acontece de provavelmente o motivo desse desânimo ser você mesmo. Porque você se tornou o supridor dela, e aí quando ela viu o seu pecado, ela viu o seu erro, ela viu que você falou com ela, aí ela desanimou. Então é a gente ouvir o Senhor e ter discernimento do que Ele tem para a vida dessa pessoa. Sobre estrutura de igreja, não precisa ser diretamente com liderança, mas alguém tem dúvida, tem alguma pergunta, alguma em relação a isso? Não? Deixa eu falar um negócio sobre discipulado, então. Que eu acho que é um tema que nós precisamos abordar. Nós somos uma igreja, eu falei qual o propósito da célula, qual o propósito do culto, o propósito da célula, amém? A nossa igreja, como igreja, nós cremos muito na questão, na visão de levar as pessoas ao crescimento, como foi o Gabriel que falou aqui, né? Ou não? Foi o que vocês falou. Ajudar essa pessoa a amadurecer em Deus e se tornar um discípulo de Cristo. E qual é o processo que nós fazemos isso? É o discipulado. O discipulado é o que ajuda a pessoa nisso. Ok? Então, exemplo, numa pesquisa, há uns anos atrás, eu li que uma pessoa para se tornar um crente maduro, considerado um crente maduro, somente frequentando os cultos de domingo, ele demora em média 25 anos. Então imagine, é quase que impossível, porque antes disso ele já desviou. Então o discipulado, ele é uma ferramenta fundamental na edificação da igreja. Ok? Perceba que Jesus fez isso. E essa foi a ordem de Jesus, ir de fazer discípulos. Porém, muitas vezes nós erramos na prática do discipulado. Nesses anos, trabalhando, né, e dando muita ênfase nisso, hoje eu tenho feito essa avaliação.
que muitas vezes também nós erramos na prática. Então eu queria que nós abordássemos esse assunto aqui e tirássemos dúvida, porque às vezes eu vejo a prática de discipulado errado. Aí a gente acha que o método não presta. Aí nós desqualificamos o método porque fazemos a prática errada. É a história de jogar a criança e a água, a banheira, tudo fora. Então nós precisamos entender que o discipulado é bíblico. Ok? Alguém tem dúvida de que fazer discípulos não é bíblico? É bíblico. Porém, como na prática fazer isso? No dia a dia. Né? Como fazer isso? Fala, irmão Chicão. Mas eu acho que o fundamental, o acompanhamento do líder com o liderado. Por exemplo, que nem ele falou, né? Que às vezes o líder está, ou o liderado está com problema, está desanimado, não vou mais na célula, não vou mais no culto. Aí você vai lá, o pastor acabou de falar, você vai lá, você dá uma palavra para ele, anima ele, vamos, irmão, vamos que nós temos que ir para frente, nós temos que estar junto com Cristo. Eu acho que isso daí é muito fundamental, o acompanhamento do líder com o liderado. Ok. Mas existe uma coisinha ali que é o que eu quero consertar nesses dias. Porque, seja sincero, eu tenho trabalhado nesses dias para a gente tirar o peso, porque a igreja, às vezes eu vi muito, de um tempo para cá, a seguinte expressão: está pesado. Está pesado. Eu não estou dando conta. E aí eu comecei a fazer uma análise, eu fiquei pensando, falei, peraí, quando todo mundo começa a falar, ou bastante gente começa a falar a mesma coisa, eu acho que a gente precisa parar e refletir. E eu percebi, de fato, até conversando com a minha equipe, que sim, pesa. Então, esses últimos tempos eu tenho feito um trabalho para tirar o peso. Então, exemplo. Nós precisamos entender que a responsabilidade do discipulado não é somente do líder. Porque imagine você líder de uma célula de 12 pessoas, 13, não vou falar 12, porque eu vou achar que a gente é do G12, né? Vamos fazer 11 ou 14? 13. Porque 13 também é amaldiçoado. 13 é amaldiçoado. Então vamos supor que você é uma célula de 10, de 12, de 13, 14. Né? Tem o Gerson. Quantos são lá, Gerson? 20. A célula do Gerson, juntando com as crianças, é uma igreja. Entendeu? É 20, com umas 20 que anda 40. Aí você fala assim, o líder tem que discipular. Aí o Gerson fala assim, é muita coisa. Imagina em 30 dias, ele tem que participar de discipulado, reunião, ele tem que visitar todo mundo, ele tem que discipular um por um. Aí o cara bate na mulher, ele tem que resolver. Aí o filho da irmã está com problema com droga, ele tem que ir lá aconselhar. Aí, irmão, ele vai desistir. Aí tem que fazer encontro. Aí ele tem que arranjar dinheiro para todo mundo ir no encontro. Aí ele leva 5. Aí ele põe lá, exemplo, quanto é 150? Nós estamos falando de 750? 5, né? Onde que eu vou dar conta de arranjar tudo isso? Vai chegar uma hora que o cara está de língua de fora. Entendeu? Então nós precisamos mudar uma mentalidade no nosso meio. Que é o seguinte, não é somente o líder que tem que discipular, mas são sempre os mais velhos para cuidar dos mais novos. E necessariamente ele não precisa ser o líder. O líder, ele direciona, como o Diogo falou. Inclusive, nós não falamos aqui da manifestação dos dons? Que momento? O líder, inclusive, ele pode fazer isso. Ô, irmão, eu estou aqui com um casal, eu precisava que você acompanhasse esse casal. Que você me ajudasse. Por quê? Você fazendo assim, você tira o peso. Porque senão toda a sobrecarga fica nas costas de quem? Do líder. Faz sentido isso? Então é muito importante nós entendermos. Mas isso que o Chicão falou é verdade. O acompanhamento. Agora, deixa eu fazer essa pergunta, vocês me respondem aqui. Como que deve ser feito esse acompanhamento? Eu estou falando porque eu tenho conversado com ele sobre esse assunto.
vamos partir do seguinte: o que não deve acontecer num discipulado? O que não deve acontecer num discipulado? Éder. Que não deve acontecer no discipulado, sentar só para tomar café, só para comer, né? Eu acho que foi uma mentalidade errada que a gente mesmo absorvendo aqui. O discipulado tem que ter o café, tem que ter a comida, tem que ter a refeição, e às vezes você está lá comendo, aí você nem discipula, você não tem vida de Deus, não edifica ninguém, só conversa, fala mal, faz fofoca, só engorda, é o pior. Né? Então, fazer um discipulado, sentar, não que você não possa tomar um cafezinho, mas o fundamento, a função, né? O princípio não é esse. Sentar para tomar um café. Outra coisa que foi colocada, vou no mercado, vou levar meu discípulo. Irmão, o que o discípulo está aprendendo no mercado? Né? Não que você não possa levar, mas não é uma regra que eu tenho que ir no mercado, tenho que levar. Eu tenho que levar. Vou limpar, vou fazer faxina. Quando a gente assumiu o líder, muito, né? A gente tinha esse discipulado. Então, vou fazer faxina, o líder em treinamento, o discipulado lá. Estou fazendo faxina, estou fazendo discipulado. Né? Não é uma regra que você tem que seguir. Isso não é verdade. Então, é um dos fatores. Responda uma pergunta. Irmãos, tá chegando um pessoal para nós lá em Cabreúva, graças a Deus, aleluia. E uma das primeiras coisas que eu sentei com os meninos, os jovens principalmente, eu falei para ele: a primeira coisa que você tem que fazer antes de iniciar o discipulado, você precisa alinhar as expectativas, para que não tenhamos problema, porque já tivemos problemas depois, né? Então é necessário que o líder sente com aquele que vai, se você vai consolidar, aquele que você vai consolidar, aquele que você vai liderar, e você deixe claro o que você espera dele e quais são os deveres dele como discípulo. E você deixa claro para ele o que também ele pode esperar de você, que é líder, que vai consolidar, ou que vai discipular, e quais são os seus deveres. Eu acho que isso vai ajudar muito e vai nos livrar de muitos problemas, porque aí você vai colocar esses pontos chaves, exatamente cada pingo no seu i, no caso. Então, é importante, já no início, alinhar as expectativas para que não haja esses extremos, esses problemas. Né? Só que a gente vai fazendo, né? Senta aqui, vamos lá, vamos fazendo, à medida que o problema for surgindo, só que não foi tratado, não foi combinado, não foi feito nenhuma aliança, né, antes. Então, eu acho que isso é muito importante para nós. Amém? Peraí, Diogo, você já fala. Deixa eu só falar uma coisa. Você precisa aprender a enxergar as coisas como são. Qual que é o erro, às vezes, no discipulado? Ou no líder? Pensa aquele grupo todo que acompanhava Jesus. Imagine Jesus, e a Bíblia diz que eram multidões que às vezes acompanhavam ele. Sim ou não? Mas quem era essa multidão? Você tinha os religiosos, que só estavam lá para falar mal, para criticar. Você tinha a multidão que só estava interessada em milagre e pão. Eles não queriam compromisso. Eles só queriam pão e milagre. Aí você tinha os discípulos. Você fala, bom, mas tem os discípulos. Tudo bem, mas dentro do discípulo você tem níveis. Você tem 70 discípulos. Aí ele tira 12. No meio dos 12 você percebe que tem 3 que tem mais proximidade. E no meio dos 3 tem um, que é João. Então perceba que nem Jesus se relacionou com todo mundo, tratando todo mundo no mesmo nível. Era segundo a resposta que a pessoa dava. E por que Jesus não errou e por que a gente erra? Porque às vezes a gente trata as pessoas achando que elas vão nos dar uma coisa que elas não estão ali para nos dar. Eu não posso tratar religioso como discípulo amado. Entendeu? Eu não posso querer discipular cobra. Eu só discipulo ovelha. Aí no meio da turma, no meio da cela, eu tenho aqueles que são mais próximos, eu tenho mais os mais fechados, os mais reservados. E aí eu quero resolver, quero tratar todo mundo igual. Precisamos entender que não é assim. E aí a gente se frustra porque a gente fica ali insistindo
em circunstâncias que, na verdade, a pessoa nunca deu resposta que ela iria estar naquele nível. Faz sentido isso? Então você precisa ter uma leitura e orar. A Bíblia diz que antes de Jesus escolher os discípulos, ele foi orar. Não é que ele saiu unidunité, é você. Ele orou e falou, quem, Deus? Quem é que eu devo investir mais? Me dá um sinal. Fala comigo. Conversa. E deixa claro. Ó Deus, é você, eu quero começar. Olha, eu queria preparar você para ser um líder em treinamento. Quero estar sentando com você. Mas é muito importante você ter essa leitura. Porque senão só vai ter frustração. Amém. Com o tempo eu percebi que o que não é discipulado, o que não pode acontecer na prática do discipulado, é assim, o propósito do discipulado é fazer a pessoa crescer, certo? Crescer em Cristo, crescer como pessoa, crescer como homem. Então eu percebi do andar do tempos que o discipulado virava um grupinho de amigos e você acaba virando, um ficava meio que, vamos supor, mimando o outro, né? E, na verdade, o discipulado não é para você mimar, ficar mimando. Vamos usar exemplo como uma criança. Eu vejo lá em casa que a minha esposa ela é bem firme com as crianças. Então, ou seja, porque que acontece? Se a gente só mimar, quando a gente vai fazer alguma correção, ela não vai aceitar a pessoa, entendeu? Então, ou seja, o discipulado, você tem que levar a pessoa a crescer em Cristo, mas estabelecer um relacionamento de crescimento. Porque se você fica nesse relacionamento parecendo um parquinho infantil, aí quando você vai falar um pouco mais sério, a pessoa se magoa. Então aí quando você vai perceber, você errou no seu discipulado. Então, tipo assim, não porque você tem que ser duro, mas você tem que ser maduro, que é uma baita diferença. Então você sendo pessoas maduras, você vai saber entender quando você vai ser corrigido, quando você for ser chamado a atenção, você não vai ficar magoado. Então, o discipulado é para você amadurecer as pessoas. Você quer um exemplo? Eu gostei muito de uma resposta hoje. Expliquei para o Carlinhos. Carlinhos, hoje você não vai tocar, porque a gente vai tocar uma música que você ainda não tocou. Legal. Ele falou para mim, não, Diogo, eu sou maduro, eu sei, eu entendo. Então, isso, eu já fiquei feliz. Legal. Estamos trabalhando com pessoas maduras. Então, quando você mima, você cria um parquinho junto com você. E quando você vai chamar um pouco mais atenção, a pessoa acaba se magoando. Então, isso não é discipulado. O que não é discipulado? É controle. Guarda uma coisa. Perceba que todo mundo que Jesus curou e trouxe libertação, ele sempre falava para a pessoa no final, vá. Ele nunca segurou. Agora você tem que andar comigo. Porque fui eu que tirei o demônio da tua vida. Porque fui eu que te curei. Você passou 12 anos ali sofrendo com fluxo de sangue. Agora você tem que me honrar. E para honrar você tem que caminhar comigo. Isso é controle. Jesus abriu os braços e falou, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas ele não segurou, ele falou, a decisão é sua de caminhar comigo ou não. Agora tem muita gente que quer estabelecer controle. Discipulado não é controle. Você tem que fazer, porque e coloca peso. Você tem que me honrar. Eu vi isso, abuso de autoridade. Aí você defrauda. Você machuca, você, traz um abuso emocional. Porque você tem que me honrar. Então, isso é um perigo. As pessoas têm que fazer porque se alegram. E não porque são obrigadas. Agora, entender que Jesus falou assim, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque o meu fardo e meu jugo é leve. Ele falou, mas tomai sobre vós o meu jugo. Então, existe um jugo, existe uma responsabilidade, mas em amor. A resposta é uma resposta em amor, e não uma resposta por um controle. Não é uma ditadura que eu controlo as pessoas. Não, você tem que fazer. Porque se você não fizer, sabe? Então, nós precisamos ter essa consciência clara. Se nós queremos discipular e edificar a igreja. Faz sentido isso, irmãos? E é muito importante entender o seguinte. Que argumentos são importantes. Mas não é o argumento que convence.
é a experiência com Deus. Quando Elias vai chamar Eliseu, você pega isso lá no texto de Reis, a Bíblia diz que Elias passa e vê Eliseu, e ele joga uma capa sobre Eliseu, ele não para, ele não prega, ele não dá um discurso, ele não tenta convencer Eliseu de que agora Eliseu seria um discípulo de Elias, ele apenas joga uma capa, Eliseu entende o propósito, e aí ele fala, deixa eu lá me despedir dos meus pais. Deixa eu te falar uma coisa, se nós queremos edificar a igreja, nós precisamos edificar a igreja em cima de uma revelação e de pessoas que têm uma experiência com a capa. Às vezes você não precisa ficar argumentando muito. Se a pessoa não ver em você autoridade, não reconhecer que você ou a pessoa que está discipulando tem algo para oferecer, então isso não é discipulado. O dia que eu tiver que sentar com algum desses caras aqui que está comigo e convencer eles que eles têm que ficar comigo, está tudo errado. Entendeu? Está tudo errado. Jesus nunca fez isso e a Bíblia nunca falou disso, discipulado. Havia muita liberdade, né? Inclusive da outra parte. Jesus também chegou, falou a palavra dura lá em João 6, e a Bíblia diz, muitos dos seus discípulos o deixaram. E Jesus olha para ele e fala, vocês não vão não? Então Jesus não segura. Ele não fica querendo convencer. Paulo faz isso com Barnabé, se eu não estiver enganado, né? Ele fica nervoso com o Barnabé e põe o Barnabé para correr, fala, não dou conta não. Chega. Perdão, João Marcos, é Barnabé que cuida dele. Perdão. Barnabé cuida de João Marcos. Ele fala, Barnabé, cuida porque eu não quero mais, não dou conta não, estou estressado. Mas aí lá na frente ele fala assim, traz Marcos de novo. Entendeu? Então às vezes também tem essa liberdade. João Marcos não estava pronto ainda para ter um discipulado no nível que Paulo precisava. Porque lembra de Paulo? Paulo diz que Timóteo era filho na fé. Ele circuncidou Timóteo. Ele foi obrigado, ele teve que tocar em intimidades. Estou falando de homens. Ele teve que tocar em intimidades ali. Só que Timóteo tinha estrutura e maturidade, como o Diogo falou, para receber isso de Paulo. Mas tem gente que não tem. Às vezes essa maturidade para levar o relacionamento num nível aonde eu posso me despir, eu estou falando aqui, não é um sentido literal, por favor, não vai, opa, aqui, tira a roupa aí, né? Não precisa, fuja disso. Mas eu estou falando de um sentido simbólico aqui, algo espiritual. Eu percebo muitas vezes, até porque eu já cometi várias vezes esse erro, nós queremos levantar aqueles que nós vamos discipular. Ou nós queremos levantar aqueles que vão liderar. E está errado. Porque os discípulos não são nós. E quem chama também não é nós. Então os discípulos são de Cristo. Agora, nós precisamos ter o olho clínico, e isso cai naquilo que o pastor falou, de orar, de buscar em Deus, daqueles que Deus chamou para caminhar do nosso lado. Porque quando nós olhamos, por exemplo, que o pastor falou, Pedro, Tiago e João, não foi Jesus que chamou eles para estar mais próximo dele do que os demais. Foram eles que se colocaram perto de Jesus para caminhar com Jesus mais próximo, com mais intimidade do que os demais. Da mesma forma, nós temos que ter essa percepção, né? Não somos nós que levantamos, nós percebemos aqueles que querem caminhar, aqueles que Deus nos deu para caminhar do nosso lado, para discipulá-los, para ensiná-los. Então a gente erra porque chega alguém na célula, a gente quer multiplicar logo, aí a gente vai, o primeiro que apareceu, a gente já vai discipular. E a gente se frustra lá na frente, porque, como o caso do João Marcos, talvez não é o momento. Não é que ele não vai ser discipulado, mas não é o momento ainda, né? E ele ainda não está pronto. Então, líder de célula. Então é a mesma coisa. Não é o pastor que levanta um outro pastor aqui. Não, é o pastor que vai observar se ele tem chamado. Outras pessoas também vão testificar se ele tem chamado. Então é ele mesmo que se coloca na posição. Então, a gente quer levantar líder de célula para a gente discipular? Não, nós temos que perceber se ele se levantou, se ele se dispôs, né? Se ele tem essa intenção. E ali na própria célula as pessoas vão perceber essa disposição. E você vai perceber, aí sim você pode chamar para conversa, fazer uma aliança e começar um discipulado. Todos estão entendendo, irmãos? Amém? Sobre essa questão do controle que o pastor falou, né? Essa característica ela é muito perigosa, porque quando você exerce esse controle, você acaba
atraindo um outro problema, que é a autodependência de quem você está liderando. Então você controlou tanto que agora ele não está mais por Jesus, ele está por você. Então ele não consegue tomar mais decisão sozinho. Tudo ele tem que ficar te perguntando. Tudo ele tem que ficar te perguntando, te ligando. Ele não tem mais acesso com Deus. Ele não vai mais procurar na fonte, vai procurar em você. Porque você controlou demais. Então isso é perigoso. Ele seguir você, não seguir Cristo. Exatamente. Uma coisa que às vezes eu vejo, eu já tive que ensinar muito, é aquela coisa, não, você tem que me ligar todo dia, tem que dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Você tem que me ligar de dia sim, dia não, para saber se eu estou bem. Entendeu? Essa dependência emocional ela é perigosíssima. O nosso papel, em qualquer processo de discipulado, de relacionamento de igreja, é sempre mostrar para a pessoa que ela precisa buscar e depender de Deus. E não de nós. E não, entendeu? Por que tem muita gente que se frustra? Falei ontem na mensagem. Tem gente que fala assim, eu não estou frustrado porque o meu líder caiu em pecado. Eu estou frustrado, decepcionado porque o meu líder mentiu. Porque eu vi coisas no meu líder que eu não gostei. Aí eu pergunto, você não lê Bíblia? Porque na Bíblia está cheio de crente que mentiu. Tá ou não está? Que adulterou. Homens de Deus. Mas que tiveram suas falhas de caráter expostas para Deus tratar. E isso não quer dizer que a Bíblia não me desmotiva, pelo contrário, ela me enche de fé. Mas porque a fé daquela pessoa é em pessoas, ela desanima, aí ela sai frustrada, decepcionada, falando que igreja não presta, que igreja é abusiva. Então, nós temos uma responsabilidade de não deixar as pessoas se tornarem dependentes da gente. Amém? E isso você vai flertar o tempo todo quando você cuidar de gente. Porque é gostoso o poder. Não se embriague com ele. Mesmo que seja um poder sobre uma única pessoa. Mas não se embriague. Não faça daquele relacionamento um relacionamento de dependência emocional. Amém? Pergunta. Vamos, gente. Fala o Cadu. Irmãos, pergunta sobre estrutura de igreja. Nós estamos aqui para isso. Eu recebi um feedback de alguns irmãos, eu mandei algumas mensagens esses dias, e um dos feedbacks que eu recebi foram de alguns irmãos, eu gostaria que na reunião dos vencedores não tivesse uma palavra como no domingo, mas que tivesse uma coisa diferente. Está aqui a coisa diferente. Mas isso aqui já estava programado há 3 meses atrás, tá? Então, fala, Cadu. Pastor, a respeito de liderança, né? Quando se fala em liderança, dá um exemplo da minha... Hoje eu não exerço nenhuma liderança na igreja, mas exerço uma liderança na minha vida profissional. Para mim chegar a esse cargo, eu tive que atender alguns pré-requisitos. Só que só os pré-requisitos eles não foram suficientes. Eu tive que fazer um teste de perfil e a junção das duas coisas, o sucesso das duas coisas, me permitiram assumir essa função. Como fazer isso dentro da igreja? Porque a igreja que eu vim de Curitiba, eu tive algumas experiências... Uma que eu me recordo agora, que era uma pessoa cheia do Espírito Santo, e isso realmente é um pré-requisito, porém ela foi colocada numa liderança de célula na qual as pessoas julgaram, ela é cheia do Espírito Santo, então vai lá. E essa pessoa acabou se frustrando, porque não era o que ela queria. Então, assim, como identificar esses 2 pontos? A pessoa tem os pré-requisitos? Tem, mas como que eu identifico esse perfil, né, da pessoa? Amém. Olha, na nossa igreja nós temos a seguinte... Antes disso, você entendeu qual é a mentalidade que coloca como base? Qual que é a visão da nossa igreja? Nosso encargo é de ficar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um... Isso aí não é uma fala nossa. Isso aí é uma bandeira da Reforma Protestante, começada lá com Lutero e companhia em 1517. Qual é a nossa bandeira? De que cada membro do corpo exerce uma função. Pode ser um ministro, ok? Esse é o princípio da nossa fé, como igreja local. Então nós não cremos no clericalismo, ou seja, que existem ungidos, né, para aquilo e que o povo, né, comum
não têm acesso, não faz nada, eles apenas são ouvintes, ignorantes. Isso é uma mentalidade clerical. Nós não temos essa mentalidade. Por isso que na nossa declaração de visão está lá, cada membro é um ministro, ok? Partimos desse princípio. Agora, como fazer com que esse membro, né, do corpo funcione, aí sim existe um caminho, um processo. Porque não é somente identificar um dom, como o pastor Edmar disse. Mas não adianta também ter o dom se eu não tiver uma estrutura que me ajude a praticar o meu dom, ok? Então não adianta eu ser um guitarrista numa igreja que não tem banda. Entendeu? Nós temos igrejas ainda que não existem bandas. São só sopro, né? Não tem, como é que tá? Orquestra. Então, que adianta eu ser um ótimo guitarrista, ter um talento gigante, se eu estou numa estrutura que não me permite? Então, nós temos uma estrutura que faz com que as pessoas desenvolvam os seus dons e talentos por Deus, ok? Existe um outro princípio também nosso de fé, que nós cremos no que Deus mandou o homem fazer desde o início como propósito de Deus para o homem, está lá estabelecido em Gênesis, e Cristo estabeleceu isso no Novo Testamento, que é ir e gerar, fazer discípulos. Então, dentro dessa mentalidade, nós cremos que todo mundo pode, de alguma forma, gerar e fazer discípulos, ok? Então, nós temos uma estrutura onde a pessoa ela vai ser colocada e ela vai ali dentro daquela estrutura desenvolvendo. Então, exemplo, ela precisa participar dos cursos, ok? Porque os cursos, né, a nossa escola bíblica, ela vai dar estrutura de conhecimento. Não estou dizendo que ela tem que se tornar um teólogo, entendeu? Mas ela vai dar uma estrutura mínima de conhecimento para ela aplicar ali a liderança dela. Porque eu acredito muito que qualquer pessoa pode ser treinada a exercer uma liderança. Agora, não estou dizendo que todo mundo vai ser líder de 1000. Todos têm potencial. Só que ele não vai ser líder de 1000, ele pode ser líder de 50, de 10, de 1, ok? Porque a liderança é uma habilidade dada por Deus desde a criação e o homem vai desenvolver. Então ele vai ser colocado numa estrutura que a gente chama que é o caminho do vencedor, né? Nós estabelecemos isso. Então ele vai participar dos cursos. Paralelamente, ele já está na célula participando. Estou falando aqui como um líder de célula, ok? Aí ele vai estar lá na célula. Ele vai ser chamado para ser um líder em treinamento. Ou ele se dispõe, fala, eu queria liderar uma célula, eu sinto no meu coração que isso é para mim. Então ele vai ali participar de um discipulado e ser acompanhado, porque você também aprende vendo os outros fazendo. Então ele tem um anseio, eu quero gerar, eu quero participar desse mover. Então ele está participando de uma estrutura que vai habilitar e dar condições, mas que não vai largar o cara lá na chapada também. Por quê? Porque é um processo de treinamento e aprendizado o tempo todo. Por isso que existe o acompanhamento e uma estrutura de discipulado, de discipulador que está acompanhando aquela pessoa. Então eu tenho o Sidney, né, um líder de célula, mas ele não está jogado lá numa célula lá de Nações, como ele tem uma célula. Mas ele participa de um discipulado, ele presta conta, ele pede ajuda. Existe um discipulador que acompanha, que presta conta para mim, e a gente está ali o tempo todo para ajudá-lo a desenvolver a liderança. Amém? Isso dentro da estrutura. E aí ele quer participar de um dos ministérios que a gente chama ministérios de apoio, louvor, som, diaconia. Então ele se dispõe e vai participar disso, vai ser colocado ali dentro das suas habilidades. Porque, esse exemplo, ele não tem como não participar do louvor se ele não tiver habilidade. Entendeu? E aí ele vai se dispor. Eu sei tocar, eu sei cantar, eu fui fazendo curso. E aí ele vai passar por um processo. Amém? Agora, eu acredito também, Cadu, e agora é importante vocês ouvirem isso. Nós entendemos que a igreja precisa avançar nesse aspecto. Porque até pouco tempo atrás, a gente só dava ênfase para líder de célula. Era a grande ênfase da nossa igreja. É fato. E eu acredito que isso foi importante até um certo ponto. Só que agora, se nós queremos avançar mais como igreja, nós precisamos não tirar a ênfase do líder de célula, mas também dar outras ênfases. E entender que às vezes ele não vai ser um líder de célula, porém ele pode nos ajudar em algum dos ministérios de apoio. E que ele é tão importante quanto.
E aí vai gerar. Entendeu? Então, exemplo, eu tenho aqui, você mesmo, Cadu, que toca aqui. Então, se você não está liderando uma célula por alguma circunstância, mas está participando da célula, você está inserido no corpo. Porque ninguém pode participar de nada se não estiver inserido no corpo, ok? Um dedo não trabalha sozinho, ele está ligado ao corpo para ele funcionar. Faz sentido isso? Mas, aí ele vai desenvolver outros talentos. Nós queremos, exemplo, eu tenho orado para Deus levantar, precisamos de gente, eu quero montar um ministério só para casais. Eu quero montar ministérios paralelos que vão dar suporte. Eles não serão um ministério secundário, que vai correr em paralelo sozinho. Não. Então a gente precisa hoje de um ministério só para casais. Por quê? Porque lembra que eu falei de tirar o peso do líder de célula? O líder de célula está cuidando. Quando ele vê que o negócio está muito problemático, lá ele vai falar assim, ó, existe um departamento aqui que cuida só disso. É mais ou menos o médico, quando ele fala assim, ó, isso aqui é um problema de coração, vou mandar para o cardiologista. Porque eu não sou especialista nisso. O líder de célula é o clínico geral. O Ney está lá no fundo. Ney, pode? Chega o microfone lá. Espera aí, respondi, Cadu, a sua pergunta? Está fazendo sentido isso? Achei muito propício. Fala, Ney. Antes da pergunta, eu queria falar uma coisa para o senhor. Eu já fui discipulado por 5 pessoas, tanto líder como discipulador. E passei por várias fases dentro da igreja. E uma coisa que me confrontava muito é que, por exemplo, eu conheço como pastor de púlpito. E de púlpito o senhor passava uma imagem para nós. E no discipulado nós tínhamos outras imagens da igreja. Hoje eu vejo muita gente falando da igreja nossa por causa dessa imagem que foi passada. Por pouco que eu conheço, não é isso que estão falando. E 2 coisas que o senhor falou aí que eu queria falar, queria só comentar. Um grande erro, acho que no discipulado quando o cara vai discipular uma pessoa, ele acha que a pessoa que está sendo discipulada, ela tem que dar a mesma resposta que ele deu na vida dele quando foi cristão. Correto. Entendeu? Faz sentido. Ele acha que ele tem que, porque eu faço, você tem que fazer. Aí já joga um peso em cima da pessoa. E o segundo, que eu acho, a pessoa tem vida fora antes de conhecer ele. Então ele acha que tudo que ele faz, como ele falou, vai no mercado, tem que ir comigo. Vai fazer um churrasco, tem que me convidar. Ele tem outras pessoas, ele tem amigo, ele tem irmão, tem família. Aí muitas vezes não convida, o discipulador fica bravo, fica chateado, o líder. Ou o cara faz festa com não sei quem e não me convida. E a minha pergunta é essa. Por que a nossa igreja ora tão pouco? Ora pouco? Eu acho, como igreja, eu acho que de ensinamento aqui em Itatiba, conheço várias igrejas, não tem igual. Principalmente sobre graça. A gente vê outras igrejas pregando sobre graça, a gente dá risada. Como graça aqui, de ensinamento perfeito. Eu só acho que nós oramos, a nossa igreja parece que não sabe orar. O senhor chama para orar aqui no prédio, pode prestar atenção. 5 minutos ora. O resto é conversinha aqui, conversa ali, a pessoa... Não sei se o senhor viu numa igreja que era Pentecostes, nós orávamos quase a noite toda, das 10 às 5 da manhã, só orando. Eu sinto que a nossa igreja, ela não ora tanto, ou não sabe orar, ou não tem esse costume. Não sei se isso vem do Senhor, Entendi. se isso é... Entendi. Alguém quer falar alguma coisa do que ele perguntou ou do que ele falou? Bom, primeiro, eu acredito que, por exemplo, você citou primeiro que nós somos muito fortes no ensino, né? Primeiro, acho que um aspecto é o aspecto do corpo. A mão, ela tem a mesma tem a mesma natureza, o mesmo DNA do pé, mas elas têm formas e funções diferentes, né? Então, eu acredito que um primeiro aspecto é de que nós somos um corpo, e cada parte do corpo ela vai ter uma função e um ponto mais forte, né? Então, hoje, por exemplo, nosso ponto mais forte é o ensino. E você, às vezes, olha para uma outra igreja que tem reuniões de oração e talvez o ensino não seja tão forte, porque somos corpo, e cada parte do corpo ela foi chamada para exercer uma função. Então, por característica de igreja, nós cremos que justamente isso, nós temos pontos fortes e pontos de melhorar. O que não é uma desculpa para nós também negligenciarmos a oração e não orarmos mais. Então, se esse é um feedback que nós estamos recebendo, nós podemos sim nos posicionar e crescer a oração. Até que é um assunto que a gente já conversa em discipulados, de como que nós podemos orar mais, ter reunião de oração, de uma forma que não pese, né, a mais uma reunião, mas que nós possamos elevar a igreja a orar. Mas, primeiro ponto, eu acredito que, como corpo, nós temos funções específicas, mas que isso também não serve de desculpa para a gente não
ser fortes e melhorar outros pontos, como, por exemplo, o irmão citou da oração. É interessante nessa questão da oração, porque essa não é uma dificuldade da nossa igreja. Essa é uma dificuldade da igreja geral. Há 20 anos atrás a gente tinha essa mesma dificuldade. Marcava a reunião de oração na igreja, terça-feira à noite, quinta-feira à noite. O que acontecia? Os irmãos não apareciam. Então, claro que a gente precisa orar mais coletivamente. Mas o que a gente percebe é que as dificuldades em relação a isso têm aumentado, até por conta da pandemia, nos reunirmos coletivamente como igreja para orar. Então, é uma coisa que eu sinto muita falta também, né? Porque antigamente era muito mais fácil, reuníamos aqui 200 pessoas orando, aquele mover de Deus sobrenatural, isso é fantástico. Mas a gente percebe que as coisas têm mudado. Por outro lado, se você perceber, nós estamos constantemente em oração. Porque ou nós estamos orando nos cultos, ou nós estamos orando nos discipulados, ou nós estamos orando nas células. Então eu acho dificilmente uma igreja aqui em Itatiba ou na região que tenha 30 células quinta-feira à noite orando em lugares diferentes. Então acontece isso também. A oração ela é dividida, compartimentada. Então parece que a gente não sente tanto efeito, né? Mas com certeza, quanto mais a gente puder orar, claro, irmãos, é essencial. Bem? Mas eu anoto a sua colocação. Tanto nós estamos deixando o berçário pronto, o berçário aqui está mudando lá para o fundo. E essa sala do berçário, nós vamos transformar ela numa sala de oração integral, ou seja, para ter tempo para orar, ali a pessoa orar, e nós queremos estabelecer isso. Isso para quê? Porque a gente desenvolva uma cultura. Porque a colocação é que não há uma cultura, e eu acho que a gente tem que melhorar mesmo. Estamos falhando nisso. Amém? Irmãos, eu acho que o horário deu. Gostaria de ficar mais aqui com os irmãos. Queria agradecer a colocação da equipe, dos irmãos. Espero que você tenha sido edificado. E espero que você tenha gostado dessa reunião de forma diferente, mas eu acho que ela foi muito instrutiva. Quem gostou? Amém? Essa é a ideia. É que a gente possa alinhar nisso. Amém? Vamos orar em nome de